Papa! Fiat Fastback Abarth, só Deus sabe o quanto eu e várias outras pessoas no mundo esperaram por um modelo assim, que conseguisse unir espaço interno, conforto, elegância e motorização. Poxa vida, a gente estava cansado de carros esportivos sempre serem pequenininhos e miudinhos e discretos e baixinhos. Agora a gente tem um SUV, coupé, crossover, uma mistura de vários carros que jogou tudo no liquidificador. E veio o Fiat Fastback Abarth, extremamente bem acertado. Mas vamos conhecer um pouquinho mais dele. Versão 2026, o que é que mudou? Vale a pena comprar? O preço compensa? O acabamento é bom? E o consumo? Vem comigo que eu vou te mostrar tudo isso agora. Vamos começar falando sobre a parte dianteira do Fiat Fastback Abarth 2026. Primeiro ponto, faróis Full LED, isso aqui já é uma assinatura, né? Nas versões antigas a gente já tinha, porém, nessa versão nova, a gente não tem mais aquele escorpiãozinho centralizado. Ele ficou tímido e veio bem pro cantinho, e ficou até pequenininho, rapaz. E agora, na parte central, a gente tem o nome Abarth. E essa grade diferenciada, né? Que agora ela tem as partezinhas verticais e uma cruzetazinha aqui horizontal. Em plástico, tá? Fora isso, a gente tem alguns detalhes aqui que lembram a fibra de carbono que todo carro esportivo que se preze tem que ter, né? E outra coisa que a gente também consegue ver aqui na parte dianteira do Fastback Abarth é sensores de estacionamento e essa partezinha aqui de entrada de ar, né? Para o carro respirar, porque ele também precisa disso. Além disso, vemos também como atualizações, upgrades nesse novo modelo 2026, uma rodagem diferente. Então a gente tem um perfil fino, uma roda muito bonita com detalhes em black piano e o escorpiãozinho aqui também presente na parte central da roda, bem como a logo Abarth aqui nessa parte lateral, né? Nem sei como é o nome dessa peça, mas nessa pecinha, o que também deixa claro aí para que é que o bichinho tá vindo. Retrovisores em black piano com repetidores de seta e nessa versão, obrigado Fiat, a gente tem um teto preto, anteninha tubarão, cuidado que o tubarão vai te pegar, ou nesse caso o escorpião, e no teto a gente tem na parte interna, daqui a pouquinho a gente vai ver, ele é todo em vidro, tá? Cortininha eletrônica, apertou e voilá, o céu aparece. Temos aqui também na nossa mão a chave do Fastback Abarth. Ela tem a assinatura Abarth, o nome, né? E a gente tem uma chave parecida aí com a dos irmãos dele, né? Do Jeep Compass, por exemplo. O mesmo design e a gente tem a mesma funcionalidade. Abrir, trancar, abrir o porta-malas, partida remota e para ele fazer zoada, né? Não para ligar, porque ligando ele também faz zoada e eu já mostro para vocês. Vem comigo para a parte traseira. O porta-malas do Fastback Abarth, eu sinto que faltou uma abertura elétrica. Infelizmente, ele não tem. Eu acho até perigoso essa abertura dele no local onde é. Ele ficou bem aqui embaixo, né? Eu acho que poderia ser por aqui para evitar acidentes. Porque muitas vezes você vai abrir o porta-malas e na hora de fechar, o seu dedinho vai junto. Então, muito cuidado em relação a isso. Câmera. Quando a gente abre, a gente tem quase 600 litros. E ele tem step, tá? Então é aquele step pequenininho, só para tirar do sufoco, mas nessa versão a gente tem step. Temos também a cortininha, né, que a gente puxa, soltou, ela vem, trouxe de volta, mas é um porta-malas muito espaçoso. A gente tem bancos bipartidos, o que também ajuda bastante aí no desempenho, né, para quando você precisa levar alguma carga ou alguma coisa, e se você precisar levar alguém, eu sei que cabe eu aqui certinho, dá para dormir tranquilamente. Eu tenho 1,67 m e estou bem confortável aqui. Deixa eu me ajeitar. Estou bem confortável na mala do Fastback Abarth. Então a gente consegue unir um bom espaço interno, porta-malas interessante, uma motorização mais esportiva e, no geral, um carro que vai te entregar bem. Ainda sobre o porta-malas do Fastback, já vem uma carreta, né? Um guincho conseguiu me tirar lá de dentro. A gente tem acabamentos aqui em plástico, tá? Esse acabamento em plástico, ele não me chama tanta atenção. A gente tem um plot twist aqui, umas malinhas de viagem, eu tenho certeza que caberia tudo isso, mas o acabamento não é dos melhores, tá? E como eu disse, muito cuidado quando for fechar a mala, soltou e deixou ela aí.
ok? Falando sobre o espaço interno do Fiat Fastback Abarth, esse aqui é o espaço que ficaria para os passageiros, caso eu estivesse dirigindo. Lembrando que o banco está configurado para que eu dirija, eu tenho 1,67 m e para mim até está confortável aqui, tá? Não está desconfortável não. O que eu sinto falta aqui, naturalmente, é de um acabamento melhor. A gente tem plásticos texturizados aqui. Eita, que o vento levou a porta embora. Aqui a gente não tem acabamento em couro, tá? Diferente das portas da frente. A gente tem uma texturazinha também, mas tudo em plástico. Na parte central a gente tem duas saídas de ar-condicionado. Uma entrada USB normal e uma entrada USB-C. Não temos aquele descanso de braço na parte intermediária aqui do carro. E só temos porta-revistas para o passageiro, né? Para quem vai atrás do passageiro. Para quem vai atrás do motorista, né? Não vai no celular mesmo, não vai ter nada de revistinha. Temos a regulagem de altura dos cintos do motorista e do passageiro. E esse banco, ele é engraçado porque ele tem um desenho diferente. Ele me lembra um cearense. Eu posso falar isso porque eu sou quase cearense, tá? Ele só tem cabeça e o pescoço é bem curtinho. Eu acho que se eu fosse 100% cearense, eu teria um pescoço bem curtinho. Mas como eu não sou 100%, o que era para ser curto no pescoço, sobrou na barriga e veio aqui para baixo. Então tá tudo certo, tá compensado. E esse aqui é o visual para o passageiro que vai na parte traseira do Fastback Abarth. O que é interessante aqui? Essa parte de cima, esse tetão panorâmico que chama muita atenção e que dá, de fato, uma experiência diferenciada, né? Mas, fora isso, a gente tem um interior muito parecido com o Fastback normal, tirando as partes em vermelho e aquele escorpiãozinho que fica ali só esperando a gente catucá-lo. Aqui debaixo do capô do Fastback Abarth, a gente tem um motor 1.3. Como eu disse, ele entrega em torno de 185 cavalos no etanol e faz um 0 a 100 em torno de 7,6 segundos. Então, ele é muito valente. Ainda mais quando você liga o Poison Veneno e aí ele vai virado na molesta, deixando todos os donos de Up TSI para trás, chorando, entristecidos. Mas é um motor que sim, entrega muito bem, mas também cavalo anda, cavalo bebe, né? A gente tem um consumo mediano aí de 6,5, 7 km por litro no etanol na cidade. Então assim, não é um consumo tão desinteressante para a proposta do veículo e para o porte que ele entrega, né? Mas convenhamos que a gente sempre quer um pouquinho mais de economia. Mas não dá para ter tudo na vida, né? A gente tem um SUV com ideia aí de coupé, com caimento diferenciado, um excelente espaço interno, um porta-malas interessante, que faz um 0 a 100 em menos de 8 segundos, então é muito melhor do que muito carro elétrico por aí, e a gente não poderia esperar um consumo excelente, né? Não temos a manta acústica, o que também é coerente com a proposta do veículo, tendo em vista que ele é um carro que vai trazer essa pegada esportiva. E a gente quer ouvir o Random Papá, não eu fazendo, né? O carro fazendo. Então, naturalmente, ele não vai trazer aí esse isolamento acústico tão interessante, porque não é essa a proposta do carro. Senti falta também dos amortecedores de motor, né, de capô, para a gente abrir aqui a tampa. Hoje está muito ventilado, então a gente vê que a tampa fica balançando, mas não é nada que desabone o Fiat Fastback Abarth. Aqui na parte interna do Fiat Fastback Abarth, a gente tem, começando pelas portas, um acabamento em plástico nessa parte superior, maçanetas e algum acabamento aqui em black piano, né, que dá até um charme legal pro carro. Daqui para frente a gente já começa a ter uma textura em soft touch, tanto nas portas, né, nesse apoio de cotovelo, como aqui onde fica o nosso bracinho, né? Então aqui já é um pouco mais confortável. Porém aqui no meio, plástico também. Temos comandos de ar-condicionado que parece que foram herdados aí dos irmãos, né, do Grande Siena, assim como algumas outras coisas, como por exemplo a chave de setas. Essa chave de seta aqui também é bem antiguinha, eu lembro de ter visto ela igualzinha lá no Gran Siena, tá? Fora isso, vamos falar um pouquinho sobre o painel. Uma coisa legal no painel é que essa parte aqui, de uma ponta a outra, ele tem um acabamento diferenciado em soft touch e é como se fosse uma fibra de carbono, né, que é muito comum aí nesses carros mais esportivos. E uma coisa legal é essa assinatura Abarth bem aqui no cantinho para o passageiro. Na porta do passageiro a gente também tem um acabamento todo em plástico, mas que tem detalhes em black piano, e aqui a gente começa o soft touch, tanto para os cotovelos, como aqui, né, para o braço ficar encostadinho. Aqui, né, abertura de vidro bem padrão da Fiat, bem como essa parte aqui também em plástico. Mas temos
Como compensação, essa linhazinha vermelha que vai de um ponto a outro do painel e que dá um charme legal aí, né? Dá uma intenção legal para esse veículo. Aqui em cima, tudo em plástico. Multimídia flutuante, bem fina. E o verdadeiro show é quando você clica no botão Start. O carro tem um ronco muito interessante, né? Aparece logo essa apresentação da Abarth, assim como o escorpiãozinho aqui no multimídia. Painel de instrumentos, a gente tem digital, bem moderninho. E aqui nesse painel de instrumentos, né, a gente tem 7 polegadas. Não é uma tela tão grande, mas, né, já dá uma boa impressão aqui para o visual do Abarth. E vamos ver o que é que ela tem de função. Primeiro a gente tem 3 mostradores diferentes. Esse, né, o que estava, é um pouco mais robusto, a gente tem mais informações, é um pouco mais esportivo. Esse segundo que é mais minimalista. E esse terceiro que praticamente só vai aparecer aí o velocímetro. Além disso, a gente tem algumas médias, né, médias de percurso, média de consumo, algumas configurações do veículo, né, dá para ver aqui o tempo de revisão, pressão dos pneus, assistência de direção, alguns pontos de segurança, né, como alerta de velocidade, airbag, alerta de ponto cego, alerta de velocidade volta, né, para o mesmo ponto, e algumas configurações básicas do carro, certo? Uma coisa legal aqui é que a gente tem esses comandos no volante e a gente consegue mexer no painel de instrumentos todo por aqui, né? Uma coisa que eu já pontuei, não acho tão interessante assim, é essa chave de seta que me lembra muito aí o Gran Siena. Porém, ele tem acendimento automático dos faróis e a gente já dá para ver aqui que o carro tem um pedal shift, né? Como qualquer esportivo que se preze, acho que é bem interessante, seria até estranho ele não ter o pedal shift. Além disso, nesse lado direito, a gente tem um piloto automático que não é adaptativo e temos o botão Position. Na verdade, esse botão nada mais significa do que veneno. E aí, quando a gente liga, todo o layout do painel já muda, ele fica vermelhinho e fica aí prontinho para você dar benga em dono de Up TSI. Além disso, a gente tem um multimídia de 10.1 polegadas, não é dos maiores também, mas é bem fluido, tá? A gente tem algumas funções base aqui, como, por exemplo, as funções de conforto do carro, ar-condicionado, direcionamento do ar-condicionado, funções do veículo, como, por exemplo, configurações de tela, segurança e assistência em direção, né, controle de emergência, controle de permanência em faixa, o Park Assist, né, os controles de sensores e câmeras de ré, nesse caso, apenas câmera de ré, o volume, né, se você quer o alerta mais alto ou mais baixo, enfim, temos algumas configurações, não são tantas, tá? A gente tem como ver também informações de percurso, de acordo com o seu reset, aí você tem como resetar e simplesmente fazer o seu percurso e fazer essa média. Temos um CarPlay bem fluido, sem fio, tanto o Apple CarPlay como Android Auto sem fio. Temos aqui algumas assistências, né, alguns comandos que fiquem mais fáceis aí de você simplesmente manusear. A opção de conforto, né, ar-condicionado, como eu tinha mostrado anteriormente. Mídia, e ele vai fazer a correlação com o que a gente já está ouvindo no CarPlay. GPS nativo, esse GPS ele não espelha aqui para o nosso painel de instrumentos, tá? Ele só aparece no multimídia. E praticamente é isso. Porém, aqui nessa parte de baixo, a gente tem carregamento por indução. Esse carregamento por indução é legal porque ele tem resfriamento, tá? Então seu celular não corre o risco de esquentar e de pegar fogo. Uma entrada USB tradicional e uma entrada USB-C. E aqui nesses comandos de ar-condicionado, eu acho engraçado uma coisa. Primeiro que, se a gente só girar, ele vai alterar a velocidade. Se eu aperto, ele muda a cozinha. Então eu tenho como deixar o ar mais quente ou mais frio. Então é um único comando que a gente faz essa diferenciação. Certo? E aqui a gente também tem uma assistência, né? Deixar o som no mudo ou botar para tocar, volume, desligar a tela, travamento e abertura de portas, controle de estabilidade para a gente desligar ou ligar, e aí aparece aqui no nosso painel de instrumentos. Vamos deixar ativo, né? Porque isso aqui é perigoso deixar desativado. Sensores e o controle de permanência em faixa, ok? Então essas são as funções que a gente tem aqui na parte central do nosso Fastback Abarth. Ainda aqui, falando sobre o console principal, a gente tem um câmbio, né? Um câmbio que foi mantido aí do seu antecessor de 6 velocidades e que é bem acertado. Temos aqui o Hold, né? O Auto Hold, que é aquela função do carro não sair quando está parado em sinais.
Temos um freio de mão eletrônico, que eu acho muito interessante. 2 porta-copos, e o que é legal é que aqui a gente tem um fundo falso. Então a gente tem como tirar e tem um recipiente aí para você guardar a sua Coca-Cola para ninguém pegar. Fora isso, temos também um porta-objeto central com acabamento em couro e até espaço satisfatório. Aqui em cima temos retrovisores fotocromáticos com a função de emergência, né? É uma função legal aí que a Fiat implementou. Temos um teto gigante panorâmico, porém ele não é solar, tá? Ele só é panorâmico. Mas a cortininha dele é automática. Então ele fecha e também abre automaticamente. Fora isso, apenas a iluminação, né? E nessa versão a gente tem iluminação em LED. Para o passageiro do Fiat Fastback Abarth, a gente também tem a iluminaçãozinha em LED, mas ele não é quando abre e acende, você tem que acender manualmente, tá? E para o motorista a gente tem um fechamentozinho aqui e quando você precisa, você acende também uma luzinha de LED. Satisfatória, tá? Pelo menos é LED, não é amarelinho. Agora, esse quebra-sol, ele me lembra muito um dos carrinhos mais antigos da Fiat, né? O design dele, o material também não avançou junto com o tempo não, tá? Temos aqui nessa lateral esquerda do motorista um porta-objetos para você guardar sua carteira e temos o ajuste de altura e profundidade do volante, tá? Fora isso, temos esses pedais que são meio esportivos, né? Meio cromados aí, que dá um charmezinho mais esportivo para o Abarth, que é essa a proposta dele. Além disso, nessa parte traseira temos os comandos de som, tá? Tanto do lado esquerdo como do lado direito do volante, a gente tem os comandos de altura, né, do som, tanto de aumentar como de baixar o volume, como também de passar a música. Eu acho, opinião minha, que esses comandos poderiam ser otimizados, né, vir aqui para frente. Mas quem sou eu diante da engenharia da Fiat, né? E se você gostou desse review completo sobre o Fastback Abarth, não esquece de se inscrever no meu canal, de curtir esse vídeo e dar uma olhadinha nos outros conteúdos que eu tenho certeza que você vai gostar. E eu tenho também 2 vídeos sobre o Fastback lá no meu Instagram e no meu TikTok, @duelo de volantes. Vai-se embora conferir!